nessa, nessa página, né? Nesse portal do culto matutino terapêutico que a gente desenvolve. Então a gente tem lembrado na parte de baixo aqui de cada página, né? Dentro do portal você tem todos os temas de maneira que fica fácil das pessoas poderem encontrar e contextualizar. Por que, que aquela página fala sobre aquele assunto? É porque está ligado a outros assuntos, né? E aí ajuda nessa parte inferior de cada página. Então, aqui no 5, você tem aqui, olha, desigrejamento bíblico. Vamos abrir aqui a página. Então, o que é o desigrejamento bíblico? É um conteúdo que a gente estudou no nosso culto matutino, lembrando que às vezes somos incoerentes com o que falamos. A gente diz assim, isso é normal, né? Diz assim, igreja não salva, religião não salva. A gente diz isso e é uma verdade. É uma verdade. Só que essa verdade, a gente tem a mania de só crer assim. Isso, igreja não salva e religião não salva para os outros. Entendeu? Isso é um jeitinho que a gente arranjou, que é uma verdade, para dizer aos outros, olha, não fique agarrado à sua religião não, porque religião não salva, venha para a nossa. Não fique agarrado à sua igreja não, porque a igreja não salva, venha para a nossa. Ué, percebeu? Então, é uma verdade que serviu apenas, ou tem servido apenas, para inchar as nossas igrejas locais ou a nossa religião. Entendeu? Porque é uma verdade. Ora, se é verdade, por que é que tem ela ficar lá na religião dela e na igreja dela? Qual é o problema? Percebe? Mas não, a gente usa isso para poder inchar a igreja nossa e a religião nossa. Então, termina a gente sendo incoerente, tá certo? Incoerente. Então, uma das preocupações desse conteúdo é exatamente isso. A gente sair dessa ideia de que é a igreja que salva. Não é? É difícil para as pessoas, é ensinado, foi empurrado isso na gente, de que é impossível uma pessoa fora da nossa igreja estar salva. Alguém fora da nossa religião está salvo. Alguém está fora da nossa igreja denominacional e está salvo. A gente, entendeu? Foi colocado isso de tal forma que a gente tem essa dificuldade. Então, desigrejamento bíblico é exatamente essa preocupação. Existem 4 tipos de igreja. Igreja pessoal, cada salvo é uma igreja. Existe a igreja local, que é a reunião de joio e trigo, não é? Joio e trigo formando ali uma igreja qualquer. Existe a igreja denominacional, que é a igreja formada por muitas igrejas, tá? A denominacional. E a igreja de todos os tempos. Então, veja, a igreja pessoal e a igreja de todos os tempos, essas duas são formadas somente pelo trigo. Enquanto que a local e a denominacional é formada por joio e trigo. E vou dizer, no geral, são duas entidades que são dirigidas pelo joio. Pelo joio, né? É por isso que existem tantos problemas, porque é dirigido pelo joio. Como dirigido pelo joio? Se o líder daquela igreja é trigo, para viver em paz, ele termina obedecendo mais ao joio, aos interesses do joio, do que os interesses de Deus. Então, quem está dirigindo a igreja, mesmo com o líder sendo trigo, quem está dirigindo é o joio. Porque o joio, por ser violento, ele termina forçando a situação para que as coisas aconteçam do jeito que ele quer, do jeito que ele acha. Não só a igreja local, mas também a igreja denominacional é assim que funciona. Entendeu? Então, esse é o interesse nosso quando a gente conversa sobre desigrejamento bíblico, para que a gente saia dessa ideia falsa de que fora
fora da nossa igreja, fora da nossa religião, não existe salvação, tá? Isso aí é herança do judaísmo que o cristianismo abraçou e que tem trazido tanto mal entendido, né? Para esse povo, para essa gente que crê nisso, e a gente já creu nisso, já fez isso, já participou disso, não é? Para esse tipo de gente, Melquisedeque não seria salvo, e outros tantos do Antigo Testamento, aqueles que Jesus disse para os apóstolos: olhe, eu tenho outras ovelhas fora desse rebanho, esses não estariam salvos, porque estava fora do rebanho. Ainda bem que não somos nós, com as nossas criancices, que estaremos na porta do céu dizendo quem vai e quem não vai. Porque aí, se a gente fizesse isso, até a gente não entraria. Tá bom? Muito bem. O que mais aqui? Desigrejamento, destaques da trifunção. É outra página que tem aqui que eu chamo a atenção. Destaques da trifunção. Esses destaques da trifunção é destacando a ação do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo tem 3 funções maravilhosas. Aliás, ele tem 1000 atuações. 1000. Porque, inclusive, para cada pessoa, ele tem atuações diferentes. Porque cada pessoa é uma pessoa e ele respeita a individualidade das pessoas, né? Mas essas mais de 1000 atuações podem ser resumidas a 3 funções, atendendo à graça. A graça de Deus, o plano da salvação, tá? 3 funções. A primeira função é a função de convencer todo ser humano da sua situação de pecado, e isso ele cumpriu. Todo ser humano sabe disso. A segunda função é a de converter, ou seja, aquelas pessoas que foram convencidas e que quiseram mudar de vida e aceitaram a ajuda do Espírito, então essas pessoas são convertidas. Quem faz isso? É a igreja? Não, é o Espírito Santo. E aí que entra outro problema, porque a igreja coloca assim: só é convertido quem faz o que a gente manda, quem pensa do jeito que a gente pensa. Errado. Errado. Né? O Espírito opera, o Espírito converte. E às vezes coisas totalmente diferentes do que as igrejas impõem. Entendeu? Então, ele convence, ele converte aqueles que querem e permitem a ação dele, e ele santifica as pessoas. Ou seja, o que é santificar? É fazer com que elas pareçam cada vez mais com Jesus. Isso é santificar o indivíduo. Tá bom? Então, é isso que esse conteúdo trabalha, não é? Essas funções, essas 3 funções do Espírito Santo. Tá bom? Aqui. Vamos ver mais o que a gente pode destacar aqui. Cadê o número 5? Então está aqui, destaque da trifunção e o Deus conosco, né? Esse aqui é outra coisa interessante, vários aspectos onde Deus não está longe da gente, onde Deus está conosco, onde Deus nos acompanha, Deus nos abençoa, tá bom? Ele fez muita coisa lá no início de tudo, lá na fundação do mundo, fez muita coisa em cada ser humano através do imagem e semelhança, e ele mesmo organizou, não é que ele determinou, mas ele foi sabendo o que cada ser humano iria fazer, pensar, querer, e ele então, a partir disso, sem obrigar ninguém a nada, ele fez o seu plano de salvação, o seu plano de agir, né? E é interessante que no grego tem um verbo maravilhoso que explica bem isso, que tem a ver com o tempo de Deus. Né? O nosso tempo ele é medido dessa forma, um dia após outro, tá. O de Deus não. A eternidade para Deus é como um segundo, entendeu? É como, a Bíblia chega a dizer assim, como se fosse o dia de ontem. É um tempo diferente. E no grego tem um verbo que é o auristo, que é semelhante ao nosso gerúndio, que é assim: Deus criou. Quando fala Deus criou, não está dizendo que ele foi lá e fez. Está dizendo que ele continua fazendo. Ele fez, continua fazendo.
né? Permanece criando. É muito interessante isso, tá? Então isso tem a ver com esse Deus conosco. Ele não fez e cruzou os braços, não. Ele fez e está conosco, continua conosco, continua nos abençoando, nos usando, nos criando, respeitando a nossa individualidade, nos criando para sermos cada vez mais parecidos com Jesus, para a glória dele, para a alegria dele e para o nosso bem, principalmente para o nosso bem. Tá bom? É isso que a gente viu aqui no Deus conosco, tá? Amanhã, estando aqui, a gente vai falar então dos números 6 e 7 e talvez o 8, só para a gente chegar no 8, que é o dia, né? A gente quer cada dia ir seguir um número desse, tá bom? Então seria isso, e a gente então coloca aqui esse momento final do nosso culto, deixa eu ver aqui, é esse aqui, ó, dizendo que a gente está encerrando, e isso quer dizer que a gente vai estar torcendo e orando para que hoje seja um dia abençoador na sua vida e que Deus possa lhe usar de uma maneira especial, não somente para ser bênção a você mesmo, mas bênção às várias pessoas ao seu redor, né? Como sendo luz e sal na vida dessas pessoas, tá bom? E é isso que glorifica a Deus. O blá 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 do domingo, aquilo não diz nada. O que diz é como a gente vive na relação com as pessoas, sendo bênçãos na vida delas. Tá bom? Então, é isso que a gente lembra agora. Deixa eu botar aqui a musiquinha final e a gente vai então se despedindo, tá bom? Então, até mais. Que Deus continue abençoando e usando você.